que poderiam ter em comum a Saxônia, um dos 16 estados da Alemanha, e a nossa Joinville? É uma longa história. Vamos contar para você aos poucos. É a história da formação da cultura joinvilense. É a nossa história, que começa lá pela década de 1840. A Alemanha andava às voltas com movimentos contrários à monarquia. No Brasil, o Império estava agitado com as formalidades para o casamento de Dona Francisca, filha de Dom Pedro I. Ela ia se casar com o príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe I, rei da França. E os dotes de Francisca incluíam imensas terras, as terras que ainda seriam a nossa terra. Os príncipes nunca vieram para cá, mas suas propriedades não seriam esquecidas. O príncipe e a princesa de Joinville, até onde se sabe, nunca tiveram a intenção de vir para cá com o intuito de morar aqui, mas houve sim um interesse em colonizar essas terras, em ocupá-las. A ocupação efetiva e sistemática, dentro de um planejamento, enfim, ela ocorre com esse contrato entre o casal, o príncipe e a princesa de Joinville, com os empresários de Hamburgo. A empresa responsável por colonizar as terras dos príncipes nomeou administradores que contrataram gente para começar a organizar a colônia Dona Francisca. Na Alemanha, começavam a se organizar famílias interessadas em povoar a colônia brasileira. Depois de 2 meses e meio de viagem, balançando pelo mar, chegaram na Barca Colón os primeiros 118 imigrantes, suíços e alemães. Gente que pegava no pesado e gente da intelectualidade. Era o dia 9 de março de 1851. Toda a viagem da Europa até o Brasil, mais especificamente até a então colônia Dona Francisca, era quase que uma aventura. Tanto durante a travessia como depois no início aqui na Nova Terra. Eles tiveram que se adaptar. Toda essa adaptação ao meio, ao calor e um ambiente extremamente adverso. Eles não encontravam uma estrutura adequada, uma infraestrutura, enfim, né, como eles imaginavam. E, enfim, havia tudo para fazer ainda. A diferença de alimentação, que eles não estavam adaptados, carne seca, feijão, comida pesada, e não existia pão aqui, não existia farinha de trigo. O brasileiro não consumia farinha de trigo, apenas farinha de mandioca. Foi uma situação bastante difícil enfrentada pelos imigrantes que tomavam essa decisão bastante complicada, enfim, de deixar a sua terra natal em direção ao desconhecido mundo. O local exato do desembarque foi aqui, mas a nossa relação com a Saxônia só se iniciaria mesmo em 1854. Um jovem político e homem de letras, ex-prefeito da cidade de Glauchau, na Saxônia, resolve partir com sua esposa para empreender a arriscada aventura de construir uma colônia no sul despovoado de um desconhecido país chamado Brasil. Um navio florentim que saíra de Hamburgo, na Alemanha, depois de quase 2 meses navegando, chegava por aqui. O dia 20 de novembro de 1854. Desembarcaram 202 passageiros, 35 haviam morrido na viagem. Essas viagens eram verdadeiras provas de sobrevivência. No navio florentim chegava um jovem advogado de 36 anos, natural da Saxônia, nascido em Waldenburg. Vinha com a esposa Ida, 32 anos, ambos protestantes. Era o Dr. Ottokar Terfel. As pessoas aqui não sabiam, não faziam a mínima ideia quem que era. Começa a nossa história, mas como ela se desenrolou, você vai saber em breve. Não perca, é a nossa história.